Gente querida do terror, Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Seu Romário, conheci o seu canal há uns 4 meses atrás. Foi por acaso. Por acaso, pero não mútil, porque eu acredito no sobrenatural, porque convivi com ele. Porque tive uma experiência que, por mais cético que eu tente ser, claro que jamais conseguirei dizer que isso não existe, isso é bobagem. Eu vou contar a minha história e no final cada um tire sua conclusão. Eu pensava em enviar a minha experiência para o senhor, mas eu não sabia exatamente como colocá-la. É complicado. É algo cheio de tantos mal explicados, não explicados, questões, sabe, acima do nosso poder de compreensão, que eu ficava imaginando como falar. Foi quando, conversando com a minha filha, ela olhou para mim e disse: "Ué, pai, simplesmente fale. Diga o que vem do seu coração, da forma que o senhor enxerga e prefere comentar. O que os outros irão pensar ou deixar de pensar é indiferente." Poxa, é incrível, né? É incrível que a gente pensa que educa os filhos, mas eles acabam nos ensinando que talvez por tropeçar em tantas dificuldades, tantos problemas, tantas questões mal explicadas, respostas não vindas e perguntas que a gente repete todos os dias, a gente complique. Então, eu acompanho vários canais. Eu poderia escolher entre qualquer um, alguns até maiores, que teria maior divulgação, visualização, mas pelo que eu comentei há pouco, concluí que o seu seria o melhor, que é o senhor que defende que a vida apronta, que sobrenatural não é apenas o aterrorizante, e que existem vários universos paralelos que nós estamos aqui para aprender sobre eles, conhecê-los, mas é claro, com respeito, sem desafiar o desconhecido. Eu gosto muito também dessa sua mensagem: humildade, resignação, perseverança. Se pensar bem, é por isso mesmo, né? É por aí que a coisa passa. Mas o divisor de águas foi quando o senhor falou que nós temos muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas não respondidas, mas que o encontrar das respostas não se limita no perguntar. Então a gente tem que interagir e aprender com experiências de pessoas iguais a nós, tirando ali das entrelinhas aqueles detalhes que servirão como alicerce para a gente construir a nossa evolução. Então foi nesse momento que eu me senti um Nadina. Foi nas palavras da minha filha. Engraçado, a minha filha é cética, não acompanha canal nenhum, não se interessa pelo assunto, mas teve uma percepção que eu não tive, certamente porque quem está dentro do jogo não enxerga tão bem como aquele que está na arquibancada. Então, dito isso, até peço desculpa se me alonguei, eu vou me apresentar sendo o meu nome Alexandre. O senhor usa bastante esse nome aqui, e respeitar o que determina o canal, de não colocar nomes verdadeiros, cidades, enfim, evitar detalhes que possam ter a identificação. Então eu sou o Alexandre. O Alexandre, fazendo uma retrospectiva, era uma criança feliz, com certeza. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu era o mais velho de um casal. Era eu e a minha irmãzinha, a Karen. Karen, 2 anos mais nova que eu.
Então eu me sentia meio responsável, aquela coisa de irmão mais velho, mas a gente se dava muito bem. Só que, no início, a gente vivia numa gaiola. Eu falo gaiola porque era assim que o meu pai comentava o apartamento que vivíamos em São Paulo. Então não tenho assim grandes lembranças, só flashes. Mas o meu pai, um sujeito incrível, um pai dedicado. Eu não sei se é a percepção que toda criança quer ter dos seus pais, mas ele se dava muito bem com a minha mãe. A minha mãe, quando eles casaram, ela já era funcionária concursada de um banco estatal. Então ganhava um bom salário, um salário que garantia o dia a dia da família. E o meu pai era um executivo ainda em início de carreira, mas em ascensão. Então a vida em São Paulo era corrida. A gente dificilmente via os nossos pais. E quem cuidava da gente? A tia Marisa. A tia Marisa foi a nossa segunda mãe e foi a segunda mãe da minha mãe. Ela trabalhou na casa dos meus avós, criou a minha mãe, e a minha mãe, quando casou, trouxe a tia Marisa para morar e trabalhar com ela. Então, meus pais, eles trabalhavam muito, eles cuidavam daquelas questões práticas, de manter a casa, manter um bom padrão de vida. Já a tia Marisa era a que cuidava de nós. Aí eu lembro de uma guinada que deu na nossa vida. Meu pai fez um concurso, eu não sei explicar bem, porque faz muito tempo, né? A gente ouve tantas histórias diferentes, aí acaba não tendo certeza onde está a verdade, onde está a mentira. Só é aquela memória afetiva de uma infância que há muito se foi. Mas a festa dentro da nossa casa é que o meu pai conseguiu um trabalho numa empresa incrível, numa bela cidade do interior paulista, que era grande, tinha toda a estrutura necessária, mas não era gigantesca como a capital. Para minha mãe não foi difícil conseguir transferência para o banco daquela cidade, ou para uma das agências, que a cidade tinha 3, 4, sei lá quantas agências. E lá fomos nós. Mas a felicidade do meu pai não era só ter conseguido aquele trabalho, mas o fato que ele vendeu o apartamento de São Paulo e, pasmem, com o dinheiro, ele comprou um pequeno sítio a 20 quilômetros da cidade que ia trabalhar, tanto ele quanto a minha mãe. É isso mesmo, seu Romário. Nós saímos do gigantismo de São Paulo e fomos morar, bem dizer, numa região agrícola, no interior de uma cidade do interior. Meu Deus, meu pai vibrava. Aquele sítio, ele tinha 2 alqueires. E a sede, que era o local onde nós íamos morar, nossa, o pai investiu. Era uma casa grande com varandas, tipo fazenda. Aí nós tínhamos espaço, tínhamos árvores, tínhamos frutas. Nossa, tínhamos animais, a gente acordava com um passarinho cantando. Olha, eu passei uma infância assim que, olha, não dá para comentar. Realmente éramos felizes. E tínhamos muitos amiguinhos ali. Famílias que moravam na região. Porque ali também tinha uma vila. Era uma vila, bem dizer, de moradores, de empregados que trabalhavam nos sítios, nas fazendas locais. Era uma vila de gente bem simples. E foi muito legal, né? A gente tinha a oportunidade de conviver com outro tipo de realidade. Foi muito bom. Mas daí eu cheguei na idade de ir para a escola. Eu ia completar 7 anos. Só que a escola, um bom colégio, os melhores colégios
da cidade ficavam no centro. Ou seja, tinha alguns filhos de sitiantes ali, de fazendeiros, de gente que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, que estudavam nessas escolas. E eles iam com um carro fretado, os levava até lá. Só que a minha mãe, seu Romário, endossada pela tia Maísa, ela era aquela super mãe, ela era protetora. E ela entrou em pânico quando essa realidade chegou, pensando em me ver andando num ônibus, sabe? Uma viagem até a cidade, sozinho num colégio, no meio de estranhos. Não. Ela dizia para o meu pai que não ia ficar tranquila, que não, sabe, não ia conseguir trabalhar, que não dava, não tinha como. Algo absurdo, pode ser, mas ela entrou em paranoia. E ali naquela vilazinha que eu comentei inicialmente, tinha uma escolinha. Mas uma escolinha agrícola muito simples, de gente simples. Aquela escolinha de 3 turmas, com 3 professoras. Que lógico, o nível de ensino nem se comparava ao dos grandes colégios do centro da cidade. Mas a minha mãe ponderava que eu já estava alfabetizado. Meu Deus, a tia Marisa, ela, sabe, me ensinou a escrever, me ensinou a fazer conta, aquela coisa da tabuada, me falava da história do Brasil. Eu já era uma criança bem acima, bem à frente do meu tempo. Meu pai também, ele ficava horas comigo, me ensinando, a minha mãe. Então o que ela dizia tinha lógica. Que o que eu precisaria era apenas um currículo escolar, tipo um diplominha. Mas que eu teria o reforço em casa. Então eu iria para a escola, seria bom, eu ia conviver com outras crianças, eu teria minha vida social, eu teria meus amiguinhos. E quando eu estivesse um pouquinho maior, aí sim, aí já mais preparado para me defender, eu poderia ir para uma escola da cidade. Bom, claro que meu pai não gostou da ideia, mas pensa bem, um homem dentro de casa, quando a mulher decide algo, já é complicado. Agora imagine quando ele é voto vencido. Tia Marisa e a minha mãe decidiram, ele só pôde dizer concordo. E eu fui estudar nessa escola. Nossa Senhora, seu Romário, que lembranças eu guardo daquele tempo. Que gente tão querida, mas gente muito simples. Alguns pobres mesmo. Sabe, eu ficava até assustado que uns vinham de chinelinho em dias frios. Era muito diferente. E eu era meio que uma atração, um ET, porque eu sabia mais que eles. A minha professora me paparicava. Não por eu ser filho do doutor, não. Porque realmente eu era um aluno que, nos padrões daquela escola, eu devia estar no 3º ano, não no 1º. E olha, eu fiquei chocado com as diferenças econômicas. Aí eu lembro que muitas vezes eu falava com a minha mãe que eu cheguei a comprar tênis, aqueles tênis simplesinhos, os congas, lembra daqueles congas antigamente? Mais fechadinho, casaquinhos. Às vezes minha mãe ia naquelas lojinhas lá no centro da cidade, que tinha aquelas baciadas, que para nós era roupa muito simples, mas para aquelas crianças era tudo. Seu Romário, foi um aprendizado de vida. Mas o tempo passou, eu cresci, cheguei no meu 4º ano do primário na época, e aí fui para voos mais altos, já com 11 anos. Fui estudar nos colégios dos burgueses, dos riquinhos, como diziam meus antigos colegas. E olha que aquela escolinha me ensinou
a ser um moleque de campo, um moleque de rua. Cheguei lá, sabe? De cara, tiveram uns filhinhos de papai lá que queriam dar uma de malandro pra cima de mim, tentaram vir me humilhar, mas logo eu afofei a cara de um, eu chutei a canela do outro, já me fiz respeitar e me dei muito bem. Me dei muito bem. Terminei o primário, entrei no ginásio na época, fui pro científico. O tempo voa, é tudo muito rápido. Aí eu me formei, fui para a faculdade, me tornei um bom advogado e segui minha vida. Foi quando, entre vários e infindados namoros, todos não vingaram, um porque eu não queria, outras porque levei um pé na bunda, aquelas histórias que todo mundo tem para contar. Aí de repente, do nada, Luana surgiu na minha vida, o namoro foi vingando, foi crescendo, e lá estava eu, casado. Então a minha vida ia muito bem, mas do nada, ela começou a mudar. Se para o bem ou para o mal, não sei. Mas ela ficou bem diferente. Para não perder o costume, aqui estou eu, pedindo um tempo para falar de algo que você sabe que é fundamental para nós. Se você for um Nadna, se você estiver a tempo já acompanhando o canal, se gosta do nosso conteúdo e ainda não está inscrito, não faça isso. Nós precisamos de você, o canal está crescendo, estamos felizes com os resultados, finalmente. A gente está tendo aquela, sabe, certeza de up, mas é nessa hora que a gente vai precisar da sua ajuda. Então inscreva-se, deixe like, comente, porque se fizer estará registrando sua presença aqui no canal. O YouTube vai entender que realmente vale a pena incentivar o Terror Nadna a crescer, porque ele tem um conteúdo interessante. Então nos ajude. Também clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. Compartilhe, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor será bem-vindo. E lógico, sempre lembrando aqueles que enviam suas experiências pelo e-mail aqui embaixo, pois elas são o combustível que move a engrenagem. Então, dado o recado, rapidinho, sem perder tempo, voltemos ao relato. Senhor Romário, eu lembro assim, cada detalhe daquela sexta-feira, daquela semana assim de muito trabalho, tipo 5h30, 6 horas da tarde, hora de abrir o terno, tirar a gravata, passar em casa, pegar Luana e ir para um happy hour com os amigos. Coisa boa, coisa maravilhosa, muita risada, muita brincadeira. Mas no happy hour, imagina aquela mesa cheia, né? Todo mundo brincando, todo mundo rindo. No fundo do bar, eu vi um camarada me encarando. Mas ele me encarava. Sabe, a princípio eu pensei, será que ele tá olhando pra Luana? Porque minha mulher, poxa, minha mulher, eu vou dizer uma coisa. É uma mulher muito bonita. Aí eu meio que quis disfarçar, levantei, fui no canto, mas não, ele olhava pra mim, eu digo, pronto. Será que arrumei um pretendente a namorado? Comentei com um amigo meu, ele, o que tu tá falando? Olha o fulano ali no canto, pô. O cara não tira o olho de mim. Esse meu amigo olhou, que canto, que cara. Eu digo, a mesa ali, ó. A mesa ali. Ele me disse, tem várias mesas ali. Não é mais aquela que está ali, que tem um quadro, sabe, aquele quadro de Hollywood, Clark Gable, uma coisa bem... Ele olhou assim, cara, eu acho que
tal fã seu, o vento levou, porque ali não tem ninguém. Aí eu olhava, o cara estava ali. Aí eu voltei para a mesa e falei para a Luana: Luana, coisa esquisita, parece que está todo mundo me zoando. Olha, aquele sujeito lá não para de me encarar. Eu conversei com o pessoal ali, todo mundo disse que não tem ninguém na mesa, e ela perguntou: que mesa? Eu digo: a do Clark Gable. Tá bêbado já? Não tem ninguém ali naquela mesa. Aí eu me irritei. Eu disse: tá bom, então vamos embora para casa. Mas é cedo. Não, vamos embora para casa. Meu, eu assim: nossa, mas tu tá esquisito hoje, hein? Eu digo: tô, mas não tava. Aí fomos. Eu fui cismado. Ela era muito, sabe, brincalhona, ela zoando com a minha cara, sabe, aquela coisa toda. Chegamos em casa, tá? Aí ali por 10 horas da noite, numa sexta-feira, eu tava tão estranho com aquele cara me encarando, que eu resolvi deitar mais cedo e desmaiei. Sabe, aquele sono profundo. Só não foi o sono perfeito por causa do sonho. Senhor Romário, aquele sujeito do bar aparecia para mim na porta do cemitério da cidade, dava para identificar direitinho. Sabe aquela imagem meio aterrorizante, aquela lua incrível, aquele homem ali no portão do cemitério? Me ajude, não deixe que eles profanem o túmulo da minha mãe, aquele pesadelo. E eu no sonho dizia: mas que túmulo, que mãe, quem é você? Eu não te conheço. Ele: me ajude, e ele entrou. Sabe, ele atravessou a parede assim do muro do cemitério, e eu no sonho eu ia junto. Aí andei por uns corredores e vi aquele túmulo lá, vou dizer se aquilo era uma turma, uma gangue, eu não sei o que era, meninos, meninas, devia ter mais ou menos uns 8, mais meninos do que meninas, e realmente eles estavam zoando com o local. Me ajude, não deixe, me ajude. Eu acordei gritando: Luana, o que tu tem? Coisa, eu suava frio. O que está acontecendo contigo? Eu não sei. Eu levantei, abri a cara, ela falou: o que é, amor? Eu digo: eu não sei. Eu não sei e não conseguia mais me livrar. Sabe aquele encosto? Onde eu ia, eu via a figura daquele cara. E à noite aquele sonho. Senhor Romário, é de enlouquecer. É de enlouquecer e, claro, imagine, uma pessoa numa situação dessa, pense na pessoa que está vivendo com ela, do lado. Um dia quando chegou: vamos dar um jeito nisso. Eu digo: mas que jeito? Não, vamos dar um jeito. Ela foi e me levou numa casa lá, de uma senhora que ela dizia que lidava com essas coisas. Eu digo: mas que coisas? Não, isso que está te acontecendo, mas eu não sei o que está me acontecendo. Será que eu estou ficando louco? É o que eu quero saber, se eu sou mulher de um doido. Ai, que fascinante, já pensou? Meu maluquinho, ela tentava levar na brincadeira, mas eu não acreditava em nada daquilo, mas aquilo já estava me deixando realmente atazanado. Aí fomos, eu contei a história, aquela senhora ouviu, não falou nada. Mas aquele não falou nada, frio, que eu não conseguia concluir se ela estava me achando doido, se ela não estava acreditando em nada, se ela estava tentando descobrir se eu estava realmente falando algo que estava acontecendo. Enfim, eu não conseguia traduzir o olhar daquela mulher. Aí sabe aquele segredo de terapeuta, de psicólogo? Isso eu sei porque Luana é psicóloga, ela me ensinou que o psicólogo, o psiquiatra, eles não estão ali para falar, eles estão ali para ouvir. Porque a presença deles ali seria o mesmo que tivesse um móvel, um abajur. Que boa parte do tratamento é a gente falar, porque a gente acha que o nosso problema é ser o maior dos maiores. E quando a gente fala, a gente espera uma reação do interlocutor, de surpresa, de medo, E quando o interlocutor fica igual a psicólogo, psiquiatra te olhando assim, chega uma hora que não tem mais o que falar, que aquilo deixa de ser tão grande. Era a situação que eu estava me sentindo. Aí teve uma hora que eu me cansei e digo: então, eu vim até aqui para saber a sua opinião, o que eu faço? Ela só me olhou e disse:
descubra o que Ele quer. Só. Aquela resposta, aquela síntese, para mim caiu de uma maneira tão inteligente. Lógico. Se realmente está acontecendo, se realmente tem alguém que é um encosto me pedindo ajuda, então eu vou descobrir o que eu posso fazer por ele. Aí comentei com o Luana. Aí ela me disse: o que você vai fazer? Eu digo: eu vou lá no cemitério. À noite? Sim. Você é louco? Não, eu não sou louco. Eu ainda não estou louco, mas se eu não for fazer isso, eu vou enlouquecer. E eu fui no cemitério. Cheguei, encostei o carro, fui até o portão e percebi que ele estava semi-aberto. Já estava errado, não era para estar aberto. Embora tivesse ali uma construção, onde tinha escritórios, tinha administração, deveria ter um vigia. Há muito tempo não tinha vigia e a polícia fazia a ronda, a prefeitura economizava, também era uma cidade pequena. Aí eu subi a rampa, aí tinha várias ruazinhas assim com os túmulos. Eu comecei a ouvir risos, 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 risos. Foi quando eu cheguei naquele túmulo que eu sonhava. Aquela lua maravilhosa, aquela noite incrível, noite fria, mas clara. E tinha aquele bando ali, todos vestidos de preto, casacões, botas. E tinha bem mais gente do que eu imaginava. Só uns caras, tinha 6, 7, os caras eram gigantes. Eu nunca fui pequenininho, mas também nunca fui grande coisa. 1,75 m, 70 kg, eu sempre fui magro. Aí eles riam, sem brincadeira, faziam sexo em cima de túmulos, bebiam. E tinha uma menina, se é que dá para chamar essas coisas de menina, em cima de um túmulo urinando. E era o túmulo daquela senhora. Estava na foto. A mesma foto que eu via no sonho. Elvira era o nome. Elvira Assunção. Engraçado que eu estava longe ali, mas aquela foto aparecia e o nome também. E Dona Elvira havia falecido 1 ano antes. Aí quando eu estou ali, um deles me viu. Um cara grandão. Qual o problema aí, meu irmão? Eu digo: poxa, que falta de respeito é essa? Quando eu falei isso, olha, era pior que eu tivesse xingado todo mundo de filho disso, filho daquilo. As risadas pararam, aquela coisa, eles ficaram. Aí eles formaram assim, sabe, aquele bolo, e veio um tipo líder. Você falou o quê? Eu disse: poxa, cara, respeitem. Isso é o leito de morte. Isso é a última morada das pessoas. Quando eu falei isso, eu só senti aquilo bum no meu peito. Eu fui para trás. Aí uma rapariga que estava do lado disse: dá na cara desse infeliz, ele não tem nada que tá aqui. Aí já apareceram mais uns 2. E aí? Vamos quebrar esse sujeito aí, pra ele aprender a não se meter onde não deve. Aí eu meio que quis levantar, veio um por trás, só sentia pancada só. Buf! E caiu, o outro veio e chutou. Pum! Cara, que doeu. Aí eu levantei assim, eu vi a lua, já estava meio zonzo. E eu: pronto, vou morrer aqui. Aí vi aquelas caras, tudo chegando assim, sabe? E rindo da minha... Quer fazer aquela risada e coava. Aí um botou um coturno, mas no meu peito assim. Só que de repente, senhor, eu vi chegar aquele homem que pediu ajuda. Eu olhei, ele sorriu para mim. Valeu, meu amigo. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Você fez a sua parte.
agora é comigo. E eu senti ele passar no meio daquela gente. E, como é que eu vou dizer? Entrar no meu corpo. Eu só posso dizer, se chegar alguma coisa, sabe? Seu Omar, foi uma sensação horrível. Foi uma sensação horrível. Pois bem, eu fui dar por mim. Eu estava estacionado dentro do meu carro, na garagem do meu prédio. E ouvi assim uma batida na janela. Aí abri, estava todo machucado. O que houve com o senhor? Era o zelador do prédio. O senhor está bem? O senhor está bem? O que houve? O senhor passou a noite aqui? Eu estranhei quando eu cheguei, eu vi o senhor dentro do carro, o senhor está todo machucado e coisa. E aí veio, me puxou. Eu saí do carro, mas todo dolorido. Aí me levou até o meu apartamento, tocou a campainha, a Luana veio. O que é isso? O que aconteceu? Eu estava preocupado, onde é que tu andava? Eu já ia chamar a polícia e coisa, eu todo machucado. Aí o zelador disse, dona Luana, eu encontrei ele dentro do carro, lá no estacionamento. O que aconteceu, amor? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse, eu não sei. Aí eu deitei, sabe, eu queria dormir de novo. Aí quando eu voltei a mim, eu estava no hospital. Eu estava no hospital, já havia sido medicado, eu estava com clavícula quebrada, um braço não quebrado, mas destroncado, a cara toda arrebentada, com hematomas pelo corpo todo. E claro, naquela situação, eu estava medicado e coisa. Eu recebi uma visita. Um investigador de polícia. Anísio, o nome dele. Tudo bem? Tudo bem? Ele, não, tudo bem. Então, rapaz, você pode conversar comigo? Ele se identificou, sou o investigador Anísio. Eu digo, posso. Aí, o que está acontecendo? É o que nós queremos saber. O que aconteceu naquela noite no cemitério? Aí eu me assustei. Eu digo, como assim aquela noite no cemitério? Não. Porque foi uma confusão grande, pelo que nós podemos saber. Pessoas que passavam por ali se assustaram, pensando que era coisa de alma penada. Chamaram a polícia militar veio. Aí chegaram dentro do cemitério e encontraram aquela cena de horror. Eu digo, mas que cena de horror? Jovens arrebentados. Jovens. Olha, nós contamos 11. Os que estavam melhor estavam com 2, 3 fraturas no corpo. Tem 3 em estado de coma. E tem 2 com grande risco de não sobreviverem. Sem falar daqueles que talvez não conseguiriam andar nunca mais. Eles foram linchados. Aí eu olhei para eles assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Não, porque os policiais, ao chegarem, eles viram um carro estacionado perto do cemitério, anotaram a placa. E quando estavam lá dentro, veio um pneu sair cantando, o carro em disparada, e era aquele carro, que por coincidência era o seu carro. Foi muito fácil de chegar até você, e nós chegamos aqui e o encontramos nesse estado. O que aconteceu no cemitério? Por favor, conte uma história para mim que me faça entender esse quebra-cabeças.
porque eu tenho anos de investigação, eu nunca vi um grupo tão grande de jovens fortes, jovens conhecidos. Eles fazem parte de uma gangue violenta. Não vou dizer que eu estou triste em ver os todos machucados, porque eu sabia que o final deles seria assim. Eles já fizeram todo tipo de ataques a direitos, eles já roubaram, eles não valem nada, são drogados, tudo bem. Mas eles têm família e as famílias querem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Aí eu olhei para ele, a Luana estava ali. E ela me disse, se você não quiser falar, não precisa falar, a gente pode chamar uma advogada. Eu disse para ele, não precisa. Aí até o investigador riu, eu acho que não é o caso, né? Porque ele, lógico, levantou minha ficha e sabia que eu era advogado. Aí eu contei a história pro Anísio. Depois que eu terminei, tinha ali também uma enfermeira e a médica que me acompanhava. Todos em silêncio. E Luana estava ali para confirmar que eu vinha com essas visões, com essas loucuras, com essas... Aí eu ainda disse, doutor, eu não sei o que aconteceu. O que eu sei foi o que eu lhe contei. Ele não sabia o que dizer. Bom, ninguém sabia o que dizer. Porque o que eu comentei era tão incoerente, era tão irracional, era tão irreal, que tinha lógica e fechava com a cena encontrada. Porque inclusive o investigador falou que sim, que os túmulos tinham sido profanados, tinham sido desrespeitados e roubados. Inclusive o daquela senhora, que segundo foi feito um levantamento, roubaram de dentro do caixão um cordãozinho de ouro com um medalhão. E esse cordãozinho de ouro foi encontrado no peito do sujeito que dificilmente voltaria a caminhar. Lógico que eu não estava em perfeitas condições ainda. O investigador agradeceu, falou que voltaria, que faria um relatório e teria que entregar tudo na delegacia e ver o que iria acontecer. Eu terminei meu tratamento no hospital, eu recebi alta, eu fui para casa, eu acompanhei tudo, porque lógico, eu conhecia muita gente da polícia, fui acompanhando. Vi pais revoltados que quem fez isso com meu filhinho, Mas a questão mais interessante é que aos poucos os sobreviventes contavam a mesma história. E a história era que eles estavam ali sem mexer com ninguém, inocência. Aí eu cheguei provocando, aí eles foram se defender e eu, com 1,75 m, 70 quilos, que faixa preta que eu tinha era apenas em jogo de canastra, simplesmente arrebentei com eles todos sozinho, sendo que muitos que estavam ali, eles eram muito bons em artes marciais e covardia. Mas a história era a mesma. Eu, sozinho, na mão, acabei com aqueles caras e com aquelas meninas. Olha, eu só tinha que rir e dizer, poxa, pena que eu não lembro. Eu teria muito prazer se eu lembrasse. Foi uma situação inusitada. E, logicamente, que o meu nome ficou à parte, não sobrou nada para mim, porque eles não tinham como dizer. Seria, sabe, um covarde provarecido arrebentou com 11 brutamontes.
Não tem. E a coisa caiu no briga de gangues. Ninguém mais me procurou, ninguém veio pedir satisfação, porque, lógico, nenhum deles chegava perto de mim, porque eu era o capeta em pessoa. Muito pelo contrário. Eles me temiam, eles temiam a minha presença. Inclusive, teve um polícia uma vez que me falou que eu podia sair de casa, deixar minha casa aberta, meu carro aberto, que se passasse um vagabundo na cidade, fechava tudo, para ter garantia que ninguém ia mexer. Foi uma coisa incrível. Os jornais, eles divulgavam manchetes, mas só da briga de gangues. Mas aquilo ficou. Poxa, o que aconteceu comigo? Não é possível. E aí, quando eu fui para a casa da minha mãe, contando a história, eu digo: mãe, eu não consigo entender. Eu não sei o que aconteceu. Mas todos contam a mesma história. Eu não lembro de nada. Até o momento que me chutaram e eu vi a presença daquele cara me agradecendo, eu não lembro mais nada. Agora eu posso até entender, estavam profanando o túmulo. Ah, sem problema nenhum. De repente, vamos lá, o filho daquela senhora não queria, precisava fazer com que eles parassem, mas procurou alguém, mas por que eu, mãe? Poxa, vou viver agora eu sendo procurado por almas penadas que querem defender seus parentes vivos ou mortos? Era uma coisa estranha. Foi quando a mãe me perguntou: mas tu viu o nome dessa senhora? Eu digo: sim, Elvira. Elvira. Você tem certeza? Eu digo: tenho, mãe. Você não lembra da dona Elvira? Eu digo: mãe, eu não lembro da dona Elvira. Não sei se é a mesma Elvira, mas eu não lembro de Elvira nenhuma. Eu era muito pequena, isso. Foi quando nós viemos morar aqui. Né? Você lembra do periquito? Quando ela falou periquito, eu digo: claro. Aí eu digo: a dona Elvira era a mãe do periquito. Pois é. Senhor Romário, aquilo voltou para mim assim. Sabe quando abre a cabeça? Quando eu entrei naquela escolinha, realmente eu fiquei surpreso com o estado de penúria, com a pobreza de algumas crianças. E o periquito era um dos meus coleguinhas de sala. Mas, eu tenho uma ideia, eu tinha 7 anos, ia fazer 7, o periquito já tinha 9. Mas eu dava o dobro dele, ele era mirradinho, ele era pequenininho, ele era feinho, ele ficava ali no cantinho dele, assustado, preocupado. E muito pobre. E eu lembro que logo que eu entrei, bom, minha mãe exagerada, ela me comprou 2 estojos, que a gente tinha na época estojo, não sei se hoje a criançada tem, eu não sei como é que funciona. Era tipo uma bandejinha pequenininha que a gente fechava, ali tinha lápis de cor, tinha caneta, tinha apontador, tinha régua. E a minha mãe me deu 2 estojos, o meu pai comprou mais 3, a tia Marisa comprou mais 1, então eu tinha estojo assim para faculdade. E eles eram de madeira, eram bonitinhos. E eu lembro que um que eu mais gostei, tinha um desenho do Batman. E eu estava sentado assim. Fui sentar no fundo, ao lado do periquito. Ele só me olhava. Ah, seu Romário, a roupinha manchada, aquela... Nossa, eu me sentia assim meio que um ET perto dele. E ele olhava o meu estojo. Aí eu disse: tudo bem? Ele: tudo. Como é teu nome? Periquito. Eu falei: periquito? É teu nome ou teu apelido? É periquito. Ah, tá. O que houve? Gostou do meu estojo? Ele é bonito. Aí eu olhei e tinha um caderno, sabe aquele caderninho velho, com um lápis e uma borracha ali. Aí eu tava com a minha pasta cheia de caderno. Não sei pra quê, mas tava tudo ali. Aí eu peguei um caderno grosso que eu tinha novo, não tinha usado. Peguei o estojo. Fiz assim. Ele meio que... Não, pega.
É teu, eu tô te dando de presente. Ele olhou, meu? Eu digo, é, periquito. É teu, eu tô te dando de presente. Ele não sabia o que fazer, sabe? Nisso a professora veio e viu a cena. Aí falou pra mim, poxa, não faça assim, vai ser difícil dele explicar em casa como é que chegou com um caderno desse. Eu digo, professora, a senhora vai ser a testemunha. Eu tô dando pra ele. E seu pai, sua mãe? Eu tô dando pra ele, é meu. O periquito meio que abraçou aquilo, dizendo que era dele. E bom, se você quer. Quando ela saiu, nossa. E seu Ramário? O periquito não era de muita conversa. Realmente ele ficava do lado. Ele não participava das brincadeiras. Eu não sei nem se ele tinha algum problema mental, não sei, um problema de convivência. Mas ele era filho da dona Elvira. E sem dúvida alguma era um dos mais pobres daquela escola pobre. E ele também foi o primeiro que eu falei para a mãe, olha, eu dei um caderno e dei um estojo para um coleguinha meu lá que não... Ela falou para mim, você fez o quê? Eu, então por que não deu a tua sacola toda para ele, a tua pasta toda? Eu digo, talvez eu faça. E filho, fez bem. Bem estojo é o que não falta para ti, caderno também não, né? Eu disse, mãe, tem outras coisas também que não faz falta para mim. Aí eu falei para ela, mãe, essa manhã estava fria. Ele estava de camisetinha, ele estava de chinelo. Aí foi quando a minha mãe me levou na loja. Aí ela fez uma espécie de estoque, tudo muito baratinho, mas novinho, bonitinho. Aí eu levei principalmente pro periquito. Ele olhou para mim assim, por que é tão bom para mim? Eu disse, não, periquito, eu não sou bom para ti, eu só acho que tu tá precisando e tu é meu amigo. Amigo é pra essas coisas aí. Eu sou teu amigo? Claro. Nossa. Ele veio e me deu um abraço, meu amigo. Eu tenho um amigo, você é meu amigo, né? Eu digo, sou, periquito, sou. E de fato nós ficamos amigos. Mas só naquele decorrer, naquele primeiro ano meu ali. O periquito não chegou nem no final de ano. A dona Elvira, não sei porquê, ela foi embora. Eu acho até que porque o marido dela devia ser boia fria. Eu não entendi bem, né? Também. Eu não vi mais o periquito. Aí eu disse, mãe? Ela é mãe do periquito? É. Mas ela tinha outros filhos. Sim, mas os outros tu não conheceu. Eu digo, mas não pode ser. O que aconteceu com o periquito? Aí o teu pai sabe da história, que ele ouviu lá na empresa, e quando ele chegar pergunta, e foi o que eu fiz. Tio pai, lembra do periquito, da dona Elvira, assim, sim, lembro. O que aconteceu com eles? Não, o que eu ouvi falar de um tio dele que trabalha lá na empresa é que eles mudaram e o periquito cresceu, se envolveu com drogas, teve preso. A dona Elvira faleceu, foi enterrada como indigente. Ele saiu da prisão. Aí descobriu onde estava o corpo da mãe, disse que foi no cemitério, construiu um túmulo, né? É a história que estava contando. Eu digo, meu Deus do céu, pai. O pai, mas o que houve? Pensei que você sabia, vocês eram amiguinhos. Eu digo, não sabia. E onde é que anda o periquito? O periquito teve o fim que a gente esperava. Não se sabe se foi queima de arquivo, briga de gangue, não se sabe. Ele foi assassinado. Foi inclusive por isso que eu soube da história dele, porque o assassinato dele foi recente. Mas por que, filho? Eu disse, não, pai, nada. Luana só me olhava. Aí eu lembro que naquela noite,
Estava a Luana e eu assim, nós deitados, barriga para cima, coberto, estava frio, conversando a respeito. Aí eu perguntava para ela, o que você acha? Ela, não sei, eu nunca vi isso. E eu também não. O que eu faço? Ela, como é que eu vou saber? Seu Romário, a luz estava apagada. De repente, aquilo iluminou na parede, assim. Aí eu olhei, Luana, você tá vendo o que eu tô vendo? Aí ela, você tá vendo também? O que tá acontecendo? Eu digo, eu não sei. Nisso, seu Romário, apareceu aquele homem. Eu sabia que era ele, que eu via nos meus sonhos, que aparecia para mim em vários lugares e que eu vi lá no cemitério. Eu tinha certeza que era ele, só que não era o corpo dele. Era um corpinho mirradinho de uma criança, vestindo uma roupinha que eu conheci logo, com um caderninho debaixo do braço, um estojo, sorrindo para mim e dizendo, muito obrigado por ter sido o único amigo que eu tive na vida.